Esse vídeo aqui, que eu creio que vai ser o vídeo mais longo, e ele é muito importante, que é a configuração da base, que é essa placa aqui. Então eu estou usando a COM 1 conectada nesse adaptador WARC para poder ter um USB. O Rover ele já tem um USB, então eu não preciso disso aqui. São os dois modelos que eu tenho dessa placa, o M982 da Unicore Com. Então o que acontece? Vamos lá. Conectei no computador, com antena tudo. Eu vou fazer a configuração inicial, que é essa aqui em azul. Então vou lá, vou resetar a placa. Então já mostrei uma noção lá de como conectar no computador. Então aqui, se ela tiver... Eu vou mostrar aqui na placa o que é esse 1152, essa diferença aqui. Então aqui, já conectei minha placa. Ela está no 115200. Quando eu vou clicar aqui no Freeset, eu vou dar um Enter. Ele vai dar aqui um OK. Vou guardar alguma coisa, aparece isso. Esses pontos e um OK. Se a placa aqui não tivesse em 115200, ele não daria essas mensagens aqui. Ele pararia aqui nesse OK 4D. Aí eu vou aqui em desconecto e conecto de novo. Aí, OK, posso seguir trabalhando. Né, seria isso aí. Senão não ficaria travada, não faço mais nada. Porque ela ficaria aqui em outra velocidade e quando eu reseto, ela volta para 115200. Isso é só caso alguém se depare com isso. Então eu resetei a placa. Vou configurar o grupo de sinal. Então o grupo 3 para antena 1, grupo 6 para antena 2. Eu até tentei já deixar em 0 para antena 2 para não utilizar. O manual diz que 0 deixa a antena sem sinal, mas ele dá erro. Então usei esse aqui que é o recomendado. Esse comando também é semelhante. Quando eu dou um Enter aqui, ele dá um OK e vai dar aqueles pontos também. E ele demora um pouquinho para aparecer. São os dois comandos que demoram mais. Os demais eles são diretos. Eu dou OK, ele já dá OK. Aliás, eu dou o comando e já dou OK. Então vem aqui. Esse aqui é a máscara, o ângulo da placa ali. Recomendo-se às vezes usar o 15. Eu tenho usado o 10. Se não fizer nada, ele fica 5. Aí 5 pega satélite muito baixo do horizonte. Não é muito bom. Então, vou utilizar o 10. Mas fica a critério. Quem quiser utilizar o 15, pode utilizar. Então esse aqui, ó, ele já dá o OK. Não dá mais essa mensagem aqui. Esse comando. Aí agora aqui eu vou utilizar desabilitar o PPP. Esse PPP não é o PPP do IBGE. Eu explico isso aqui melhor no vídeo do Rover. Esse vídeo eu estou refazendo, né? Porque eu descobri que eu tinha feito um erro no primeiro vídeo. Então lá no vídeo do Rover eu explico melhor isso aqui. Então aqui eu só vou desabilitar o PPP. Ele não é o PPP do IBGE, é outra função. Então os senhores vão ver no próximo vídeo. Desabilitado, OK. Agora aqui eu vou tirar qualquer dado de saída para zerar. Pode ser que não aconteça quando eu der o reset, mas pode ser que sim. Então eu vou dar aqui um Ctrl C aqui e vou desabilitar as 3 cons que tem aqui. Aqui ele saiu com esse espaço aqui, eu vou tirar esse espaço. Vou dar um Ctrl C de novo, então, só para copiar. Então, desabilitei com 1, dou um Ctrl V aqui, dá para 2. Desabilitei com 2, Ctrl V, vou desabilitar com 3. Então essas placas têm 3 porta com. Vou dar aqui um exemplo, a 4, então ela não existe, ela dá erro. Então são 3 porta com. Ou seja, eu não estou enviando dado para nenhuma porta. Fiz aqui. E agora eu vou configurar para o 230.400. Para dados brutos, de coletar dados brutos, né? É melhor esse aqui, dá mais bytes, segundo o manual. Então vou dar aqui um Enter. Tá, se não acontecer nada, eu vou desconectar. Vou guardar um pouquinho e vou conectar. Então se ele voltar aqui, ó, ele voltou no 230.400. Então ele aceitou, só não fez nada. Isso aí é só para eu verificar. Então agora ele está com a velocidade 230.400. Isso aqui é o inicial. Eu vou dar agora aqui um save config. Pode ser maiúsculo, minúsculo. OK ali. Então tá. Então agora o que eu fiz? Eu fiz a conexão básica. E eu botei aqui alguns comandos que é consulta. Então, tanto o modo quanto esse uniloglist ou loglist. O manual não tem esse loglist, mas ele dá certo também. Eu vou mostrar isso depois. Vamos lá. Então aqui, ó. O que acontece? Eu planejei assim isso aqui para 2 funções. Uma é eu coletar dados em campo, ou em alguma residência, claro.
provavelmente numa residência, colocar a antena num telhado, alguma coisa, para depois transmitir isso aqui como um N-trip. Então é a minha base N-trip. Apesar de eu usar o nome aqui base, pode ver aqui que está modo hover. Eu vou explicar isso aqui agora. Vou digitar agora esse comando aqui. Então já expliquei um basicão aqui. Vou botar aqui mod. O que ele vai dizer? Quando eu reseto a placa, ele fica nisso aqui, ó, modo hover OA. A placa ou fica em modo base ou fica em modo hover. O modo que deixa a placa livre para receber dados é o modo hover. Então, independente de eu chamar aqui, é uma base N-trip, base alguma coisa, para coletar dados eu vou usar como hover. E para transmitir dados vai ser como base. Ele vem por default esse hover OAV. Então, o que acontece? Quando eu for aqui agora dar os dados, eu vou botar modo hover survey, que seria melhor para eu coletar dados. Eu iniciei aqui com um logal com 1, para quando eu for voltar para esse comando. Então, hora eu vou estar aqui, hora eu vou estar nesse. Então, quando eu estou passando de um para o outro, eu coloco um local para mudar as mensagens que eu quero. Aqui não preciso, porque eu acabei de um local lá. Então, como vai ser a primeira vez, eu vou começar daqui. Eu não esqueci de um loglist, eu vou mostrar depois. Agora ele não vai mostrar nada. Isso aqui é só para quando eu já estiver trabalhando com a placa e eu quiser consultar como que ela está. Então vamos lá. Modo hover survey é o quê? Para coletar dados em campo. Ctrl C. Então tá aqui. Agora está no modo hover survey, ou seja, a placa está livre para coletar dados. Vou colocar esses 4 juntos, que aqui eu vou habilitar os dados brutos de efemérides. O IBGE não processa isso, mas se eu não ativar, depois ele acaba dando erro na conversão. Esse comando ele tem duas formas. Eu posso ativar ele por tempo ou só ativar. Então no take efemérides eu só ativo. Deixo ela on. E ela vai coletar dados sempre que tiver uma alteração. Aqui o B, todos eles acabam com B, eu também posso colocar A. Vou baixar aqui se tem. Então aqui, ó, se eu colocar A, ele vai sair dados nesse formato. ASCII e I. E se eu botar B, vai sair binário. Qual é o impacto disso? Se eu usar o B, eu consigo converter tanto no RTCalib para Hynix, quanto no programa nativo do Precise. Se eu colocar A, eu só consigo converter no programa nativo. O RTCalib não aceita. Então por isso que eu coloco a letra B. Então vamos lá, vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V. Vou dar um Enter. Aí tá ali, deu os 4. Se passou muito rápido, eu desconecto aqui. Conectar e desconectar não preciso salvar. Eu só não posso desabilitar a energia. Eu só verifico aqui. Deu OK em todos. Se algum der erro, ele já dá o erro aqui e eu posso refazer. Só aquele que deu erro. Mas tá aqui, ó. Habilitei as efemérides do GPS, Beidou 3 no caso, né? GLONASS e Galileu. Vou conectar de novo. Agora eu vou colocar as observáveis, que é o que realmente o IBGE vai processar. Aqui eu coloquei 5, ou seja, a cada 5 segundos. Se eu for fazer uma coleta de 12 horas, 24 horas, eu recomendo usar 15. Senão vai ficar um arquivo muito pesado. Aqui, para 4 horas, posso usar os 5, até mesmo 1. Isso fica a critério. Mas enfim, eu vou usar aqui 5. Cada 5 segundos ela vai gravar os observáveis. Aqui ela já grava de todos. Deu OK. Vai começar agora, daqui a pouco, a mostrar a mensagem aqui. E por fim aqui, ó. Aqui deixa com espaço. Eu vou colocar essas N6. GSA, GGA, GST e GSV. E a cada 5 segundos. Nos testes que eu fiz, eu notei que no SW Maps, para que ele mostre tudo aqui, o TC Time, Fix, satélite, PDO, PHDOPing, eu precisava ativar isso aqui. Aí mostrar aqui também, ó. Se eu não ativar o GSV, por exemplo, eu não consigo ver essa barra de satélite. É a informação que eu gosto de saber quando estou em campo, como é que eu estou pegando o sinal, evitar de eu trabalhar lá à toa e não ter pego o sinal, por algum motivo. Então eu faço isso. Eu podia dar todos os comandos de uma vez só aqui, mas eu estou dando por parte para mostrar. Então aqui, ó. Ali deu OK, deu para ver. Já começou a aparecer satélite aqui. E agora sim. Save config. Salvou ali. Vou mostrar aqui só. Já tinha mostrado como que apaga isso aqui. Vou mostrando aqui então. Tá pegando bastante satélite, ó. Como ele está a cada 5 segundos, isso aqui ele some e volta.
Se eu deixar lá 1 segundo, essas mensagens NME aqui, ó, aqui fosse 1 segundo, isso aqui não fica assim piscando, ele fica assim, subindo a energia aqui do satélite tudo, mas não fica dessa forma. Então, caso alguém se depare com isso, pode achar que é um defeito. Ah, mas antes funcionava sempre fixo, agora fica piscando. Eu notei que é por causa disso aqui. Então tá, agora eu posso instalar minha base, aonde eu quero coletar os dados para depois transmitir em N-trip e deixar lá 4 horas, 12 horas, 24 horas. E aí tá. Porque o que é esse comando log list? Então, se eu passar alguns dias e quiser consultar qual o estado da minha placa, o que ela está pegando, o que ela está configurada. Eu esqueci se ela está desse jeito, se ela está assim, aí eu dou um log list. Um pouquinho layout reset, né, para voltar. Quando eu der um log list aqui, deixa eu desconectar aqui, que ele vai muito rápido ali. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, quando eu der um log list, ele me vem o número 9, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 configurações. Então, eu sei que ele está trabalhando com as efemérides, 4 efemérides aqui, GPS, Beidou, Glones e Galileu, está pegando as observáveis, a cada 5 segundos está pegando essas mensagens N6. Então, essa log list nada mais é que mostrar o que está configurado na saída. O mod, eu já mostrei. Lá, vai mostrar o modo que está. Então, se eu botar mod aqui agora, não, tem que estar conectado. Ele vai dar lá, ó, modo Hover Server. Então também é um modo de eu saber qual configuração usei. Eu vou pausar esse vídeo, que ele vai ficar muito longo, e vou voltar na parte 2 dessa mesma configuração aqui, para não ficar tão longo o vídeo pesado.